Pelo sangue de Jesus, podemos continuar a mensagem interior. Ou seja, o poder eterno, coisas de Deus, eternidade, resolveu revelar o seu amor ao homem. Revela através do seu Espírito. Não se revela só do próprio Filho Jesus, que é uma revelação do Pai, do Deus eterno e do próprio Deus. E o seu poder, abençoando o homem, fazendo o homem sobre todas as coisas. Pelo poder, pela vontade, tudo passa por Deus. Deus às vezes cura, às vezes liberta, a gente tem que fazer o nosso papel. Jesus, ele se revelou ao homem, desceu do céu, desceu da glória, está sentado à destra do Senhor, mas resolveu pessoalmente atuar, libertar e entender, estar do lado do homem, como o próprio povo de Israel não sentiu, por amar mais as coisas da terra, que eram as questões dos senhores judeus, donos da lei, sacerdotes, e não amar o Deus revelado, que veio se revelar cada vez mais ao homem. Mas Deus o ama, e o ama cada vez mais, porque o amor de Deus, ele é absoluto. A palavra diz: Deus amou o homem mesmo sendo pecador. Ele não amou ele merecendo. Isso é amor, né? Deus é amor. São versículos meus, o menor versículo da Bíblia. Menor, Deus é amor. Que haja luz, mas Deus é amor. Graças a Deus, foi por amor, por amar ao homem, que ele o salvou, o curou, o libertou. O amor de Deus, ele é eterno. Ele trouxe o homem, seus defeitos, sua debilidade, sua fragilidade, sua pequenez, perto dele por amor. E revelou os céus, revelou quem era Deus. E por amar o homem, Deus, o Deus, falando com o homem, sendo amigo do homem, sendo o Pai do homem. Graças a Deus. E Deus, ele vai cada vez mais erguer o seu trono, a sua vontade absoluta sobre o homem. O desejo do homem, de um pai, é cada vez mais cuidar do seu filho, amar o seu filho, providenciar os céus, a terra, tudo que há. Foi assim que ele fez, compartilhando a sua herança. Pequenos, estávamos no jardim, mas ele deu agora os céus dos céus. Lembra que Paulo subiu ao terceiro céu, ele viu coisas não lícitas. Deus não tem pequenez para dar ao homem. Ele tem tudo produzido na sua vontade. O seu trono, ele é maior que tudo. E deu a condição do homem ver, participar do seu reino de vida, de amor, de obediência, de consagração, de luz, de entendimento de quem é o Senhor. Deus te ama e quer te fazer feliz. Essa revelação de Deus, o próprio Jesus, que deu a sua vida pelo mais vil pecador, nele sou eu,
somos nós que estamos cada vez mais distantes de Deus. Mas Deus, com o seu amor, nos trouxe de volta. Você acredita que Deus tem tudo nas suas mãos? Tudo nas suas mãos. Mesmo o versículo de Deus bíblico, minhas mãos são sobre as estrelas. Mas, quer dizer, diz aqui, ele produz luz. Deus, ele tem a sua vontade maior que a das estrelas. As estrelas, diante da sua existência, não é nada. Deus ama o homem como do jeito que o homem está. Essa revelação de Deus para o homem, o seu projeto, a remissão dos pecados, o amor de Deus para o homem, mesmo o homem sendo pecador. A palavra diz que ele passou por Israel e ele chorou. Ele viu Israel da maneira que estava e chorou. E ele diz nos seus livros, e diz em cada versículo bíblico, que ama muito o homem. Éramos como ovelhas sem pastor. Isso tocou o coração de Deus. E Deus trouxe o homem para o seu reino. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Existia um profeta chamado Oséias. Ele andava nu, ele andava descalço. Essa palavra foi pregada aqui. Mas era a revelação, era o projeto, era tudo que Deus tem para mim, que é maior que o ser humano. Quem fez o ser humano foi Deus. Tudo foi criado para a sua glória, para o seu louvor. Cabe a nós obedecê-lo e seguir a Deus. Aí Deus se revelou, já tinha falado com o profeta. Sabe porque vocês andam na minha presença? Eu falo, não obedece. Eu peço para andar nos meus caminhos, não andam. Andas descalço, profeta Oséias. O povo foi entender que Israel estava sem andar na presença de Deus. Israel era considerado como... Ele tem um único Deus que deve amar, mas eles adoravam os Baalins, os outros deuses, trocava o amor de Deus, que dá tudo, que supre tudo, que te amou, que te fez, está nos momentos mais difíceis, preparou a sua mão, imagina a sua grandeza, imagina o seu reino, imagina toda a sua plenitude, que é Jesus no coração, preparou a eternidade para vós viver, né? Trocou esse amor para o mundo, para tudo em nossa volta, para o nosso andar, nosso falar, nosso caminhar, nosso ouvir, nosso ver, nosso enxergar, né? Preparou cada coisa, né? Com o seu amor, né? Trocou este amor, mas mesmo assim ele amou novamente o homem, enviando o seu filho. Estava lá com Israel o tempo todo, estava lá com os sacerdotes, estava com os profetas, estava lá com São Jesus, Arca da Aliança, tabernáculo. Deus quer aperfeiçoar o homem. Israel se chama aquele que luta com Deus e os homens e prevalece pelo amor, porque somos criaturas de Deus e Deus nos ama. O sangue de Jesus nos deu a condição de termos tudo de volta que o inimigo tirou diante de Deus. Basta clamar que Deus entra no coração, faz morada, varre a casa, limpa, ajeita e faz morada. E além de morar, ele ceia e passa do jeito que ele fez ali com barro. Ele agora é Senhor.
vida da eternidade e do ser. Porque se ele fez o mesmo com o sopro, imagina o giro da sua mão. Né? Ele fez os anjos da alva, ele fez tudo. Ele compartilhou o seu poder, a sua glória com a sua criação. E somos agora herdeiros de Deus através de Jesus Cristo. Né? Deus é amor que um dia se revelou ao homem. Passe o tempo que passar, Deus é perfeito. Deus, ele é tudo. Os céus, a terra, tudo Deus está. Porque ele é o único Deus que um dia se revelou ao homem através do próprio seu Filho, que deu a vida para salvar o pecador. E assim todas as coisas foram restauradas. Glórias a Deus. Então esse amor que nos alcançou, que é Jesus Cristo, que é eterno, que é o alfa, o ômega, princípio, meio e fim, ele já habita no teu coração. Diz o versículo: entrai no Santíssimo pelo sangue de Jesus. Hoje não precisamos de bode, carneiro, ovelha, gado, pastor, igreja. Precisamos só do sangue de Jesus na nossa vida. Como está em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar. Essa é a nossa luta. Estamos indo para a Nova Jerusalém. Não para Jerusalém ali, onde está aquele ministro, primeiro-ministro, chanceler, primeiro-ministro. Que ele é da descendência, mas estamos indo para um rei, para um governador, para o Senhor. E é eterno, filho. Deus é do tamanho da tua fé. E que essa vai revelar o amor do Pai no teu coração. E assim o reino de Deus é maior que tudo. Irmão, ele fez todas as coisas misericórdia. Tudo, o céu, a terra, mar, tudo. A palavra dele diz que tudo louva o seu nome. Está aí. Quando Isaías viu, quando Pedro viu, quando João viu, caíram prostrados. Meu Deus, é de mim que vou perecendo. Sou sempre pecador neste material de 60 anos, misericórdia. 60, 70, 80, mais tardar. Seus 80, como a palavra fala. Não, já foi dito. Babilônia, assim, Persa, romano, seja lá o que for, não é nada diante de Deus. Já passou. Deus de uma pedrinha, pedrada, uma pedra derrubou impérios e mais impérios. Imagina a mão dele. Né? Este poder, este Senhor, ele te ama e quer te salvar. E ofereceu a vida dele pelo mais vil pecador. Creiamos na sua glória, no seu poder, na regeneração do seu Filho, unigênito do Pai, o sangue de Jesus. E os reinos, os céus dos céus, as mansões celestiais, elas são nossa por herança. E tudo que Deus tem para dar ao homem cada vez mais, porque ele é o Rei da Glória e se revelou com a sua autoridade de Rei, plenitude de Senhor dos senhores, médico do médico, juiz, Senhor Deus eterno, Senhor maravilhoso. Irmãos, ele fez nossa alma, ele nos conhece. O entendimento do Senhor, ele é mais alto que o nosso. E Jesus, por nos amar, nos fez e decidiu morar conosco.
dos outeiros, nos horários mais longínquos, para o monte da santidade, para Deus, né? Ouvir a palavra de Deus. Da fome, o inimigo atacou o reino de Deus. Mas Deus já o venceu com toda a sua glória e nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo é Filho, somos co-herdeiros com Cristo. Este é um Rei absoluto, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é Rei e Senhor. Ele, nosso Filho, o Filho do Senhor Jesus, derramou seu sangue, não mais de doutrina, ideologia, profecia, mas do Filho de Deus, que resolveu pagar toda a dívida humana. Toda a dívida, toda. Inclusive, a minha. Hoje eu tenho autoridade de falar de Deus, porque Ele já remiu meus pecados. O sangue de Jesus tem poder. Meu coração fala, minha boca fala que esse coração está cheio do poder de Deus. E Ele nos faz de novo, mas é preciso obedecer, seguir as orientações de Deus. Vai falar, vai estar cada vez mais dentro do nosso ser, fazendo com que possamos ser instrumentos na sua mão, instrumentos de poder. Foi para isso que Jesus morreu, para nos unir com Deus. Tá, irmãos? Esse é o Jesus que veio trazer, veio glorificar, veio nos unir com o Criador, glorificar o Senhor Deus eterno. Por amor, Ele nos deu todo o seu reino, toda a condição, e agora buscarmos, adorarmos, louvarmos, entendermos quem é Ele, entendermos o seu amor na sua plenitude, e somos agora filhos do Senhor Deus, e nada mais tem poder sobre nós, mas o poder do sangue de Jesus nos torna nos unidos de novo com o eterno, graças a Deus. Os vasos, tudo que Deus tem preparado para nós, Jesus Cristo tem concedido a nós, né? Graças a Deus. Cabe a nós adorarmos Ele, servirmos ao seu nome, a mão do eterno poder, a sua glória. Quando Jesus morreu, Ele disse: Pai, está consumado. Graças a Deus. Está consumado o quê? O projeto de Deus. O homem sai da eternidade, Deus evangeliza o homem e volta para a eternidade. Bom, eu queria tocar nesse assunto, mas os pregadores da palavra, eles não tocam muito, mas eu vou ver. Após o arrebatamento, por isso que Deus acendeu, colocou do óleo dele, do Espírito Santo, da sua palavra, do seu ser, a sua remissão dentro das nossas candeias, graças a Deus. Nós temos a palavra do nosso lado e assim possamos nos acender para Deus. Acender para Deus. E Deus vai nos identificar. Nós seremos vasos na mão de Deus. Candeias, né?
Ela diz, após o arrebatamento terá a grande tribulação, pois o anticristo, que é o Messias, que é um poder do inimigo que está desde a fundação do mundo, por isso que ele é o querubim ungido Deus, o Messias. Então, o lugar de Cristo subia as montanhas, sentar ele, mano. E ali, mas Jesus já derrotou-lo pelo sangue de Jesus. Não temos nada de comunhão com o mundo. Esse que era o inimigo está sobre suas multidões, poder, eu tô claro, que é o inimigo. Ele vem, ele é o anticristo, anti-messias, Messias, Senhor, o enviado. Ele vem para falar, glorificar Deus. Ele tenta resolver. 7 anos de profeta, perfeição, ele dá 3 anos de paz e 3 anos de perturbação, começa a massacrar os crentes que ficaram, né? Aqueles que têm aqueles que tem marca, né? Mas está repreendido, né? Marca, está repreendido o sangue de Jesus. Tem a aspersão do sangue de Jesus dentro da tua vida e da nossa vida, né? Veja, irmãos, aí, e a aspersão gloriosa não desiste de Deus, de Jesus. Aí ele produz 7 anos de paz e 7 anos de coisa, 3 anos e meio, dá 7, né? Aí Israel, que não aceitou o Senhor Jesus, ele clama volta sulamita, que volta, ele entendeu que é Jesus que reina. Jesus volta novamente, não agora com os anjos ou só, ou com o poder do Pai, com os santos. Quando é sulamita, a igreja tem um nome identificado por Deus. Ele vem e leva Israel de novo. Quem ficar é só misericórdia. Após esses cumprimentos da profecia, porque eu não sei a cronologia certa, eterna, cronologia eterna, não cronos o homem é cair dos Deus. Mas após essas coisas assim, após o arrebatamento, é lógico, após o arrebatamento, para cumprimento dos séculos, cumprimento do Deus eterno sobre nós, e até o reino milenial. Não aceitaram Jesus como rei. Não aceitaram ele. Jesus, ele desce com a igreja, com o povo deles, nada, parece eu não sei, mas é um reino milenial, um reino que Cristo vai reinar conosco. E vai ter pessoas que, mesmo na grande tribulação, morreram, mas não tiveram direito, não aceitaram aquela marca do inimigo. Homem, o homem foi feito no 6º dia. Imagina a carne tomando o lugar de Deus. 3:6. Então seria um 7 de Deus. 3:6. Né? Não tendo espírito, mas tendo carne em vez de espírito. Né? Ali implanta o reino milenial. Irmãos, para resumir mais ou menos, desculpa a cronologia, nessa linha cronológica eterna, né? Início ao final, Deus vai implantar um reino e iremos cordeiro com leão habitado, todo um reino, teremos corpos de luz e viveremos com as pessoas que não foram arrebatadas. Viveremos também com os anjos. Também com os anjos. Iremos deitar e folgar. Claro que não é até pecado dizer isso. Papai do céu. Iremos ter serviço no reino celestial. Parece que cada ação terá governar 10 cidades. A capital de adoração será Jerusalém. Uma vez por ano iremos lá adorar. Coisa mais linda do mundo. Dentro do reino celestial, do milênio, iremos ter muitas coisas assim para fazer. O reino de Deus não para. Deus não é estático, é movimento. Deus é movimento. Aquela palavra deixa o Espírito Santo saculejar de um lado para o outro, isso desperta. E ali, irmãos, parece que, eu não sei,
ir a ter governador, uma espécie de governador. Veja que coisa engraçada. Iremos subir, produzimos assim as coisas de Deus. E lá Deus está notando. Mas hoje, eles são governadores, eles são ministros. E parece que cada santo vai governar 10 cidades. E vai estar ali, nós como corpo glorificado, Jesus em Jerusalém. Iremos uma vez por ano adorá-lo. Ele é a cura das nações. Não vai mais haver dor, plano. O mundo vai voltar ao seu estágio inicial. E fará novas todas as coisas. A eterna Jerusalém está descendo. E nós subindo. Graças a Deus. E ali, cordeiro com leão de tará, ok, as crianças, tudo, coisa mais linda, tudo normal, né? E ali vai dar tudo ok, remido pelo sangue de Jesus. E iremos fazer projetos. Parece que está nos livros, nos maiores profetas, está na Bíblia. Depois eu vou procurar mais precisamente para mostrar esse versículo para vocês, eu prometo. Iremos fazer projetos com corpos de luz, já com corpos de luz. Iremos fazer projetos para as coisas da eternidade, junto com os anjos que estavam lá antes da nossa criação, como os filhos da alva. Quando ele indagou, Jó, onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Me disse, tem sabedoria? E os filhos da alva rejubilavam. Coisa tão... Seremos ministros, governadores. Cada um vai governar 10 cidades junto com os anjos, os santos arrebatados. Santo, porque eu já disse, santificou em Deus. Não é santo de adoração. Santo porque foi santo, foi separado pelo sangue de Jesus. Governar 10 cidades. Temos projetos para fazer com os anjos e com os outros, para que o reino de Deus cresça. Por isso que a nossa comunhão, as nossas coisas com Deus tem que ser perfeita cada vez mais, irmãos. Lá vamos usar tudo isso. Glória a Deus. Vamos usar tudo isso aqui. Vamos ser governador de cada um governador de 10 cidades. Governadores, ministros, que coisa tão linda. Não vamos parar, não. Não vamos deitar e folgar, não. Vamos trabalhar. O centro de todos o planeta que será renovado, não era fome, poluição, nada. Cordeiro habitará. Vai ser Jerusalém. Uma vez por ano iremos adorar Jesus lá e voltamos para nossos serviços. Não vai ter fome. A mais linda do mundo. Está na Bíblia e graças a gente pregar a palavra, né? Graças a Deus. E vamos trazer esse versículo. Vai ser abundante. O banquete glorioso, né, irmãos? Deus abençoe. E teremos todas essas funções e damos prosseguimento à eternidade. Ao projeto de Deus, às coisas de Deus. Coisa tão linda, meu Deus. Mas aí parece que o coração do homem não se voltou totalmente para Deus. O inimigo será solto de novo, tentará, mas aí acontecerá o julgamento do trono branco. E até se for remidos estarão do lado do Senhor, porque é entregar a vida a Deus. Deus possa remir, entrega a sua vida a Deus. Totalmente obedecer a Deus, santificar-se, adorar, entregar a sua vida. Deus é seu Deus, é o seu Senhor, né? E obedecer, demonstrar o que Ele fez por você na cruz, amor, você compartilhou seu reino com você. Você não está aqui para brincar, não. Deitar e folgar. Você está aqui para servir a Deus mesmo. Quem não serve, sai fora. Não está com vestes de salvação. Você não está aqui para brincar não com Deus, não. O homem foi feito para adorar a Deus.
Davi falou, se eu descer tu tá lá, se eu subir tu tá lá. Isso é o projeto que Deus tem para o homem. E após esse outono branco, quem estiver, mais ou menos assim, branco, lavado suas vestiduras, como está no livro, depois eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho. Entregar, Pai, Jesus, eu entrego minha vida a Ti. Entreguei de novo, eu me entrego agora. Né? Entregar a sua vida a Jesus, será remido por todo o sangue. Há poder no sangue de Jesus para tudo que o homem quiser. E ali há poder no sangue. Ali os remidos que foram salvos uma vez entrarão de todo, definitivamente, para a eternidade. Para o cumprimento do projeto do Pai, a grandeza de Deus irá ter esse reino milenial. Reino milenial. Temos serviço lá, governaremos 10 cidades, cara. Deus, o homem, não dizer, né? Terá ministro, né? Governador. Habitaremos com um povo que não se entregou à marca da besta. A besta quer poder que não vem do Espírito Santo. Pra Deus é para ser pregada mesmo. Graças a Deus, né? Deus é bom. E mostra misericórdia de macho e muito poder também. E ali, esconder, tem que louvar, agradecer, estar dentro de Deus. Nesses serviços, ministro, governador, das cidades, habitaremos com um leão, tudo em paz, não haverá fome, só são estradas. Voltaremos ao início, ao modo inicial, onde iniciamos com Jesus. Mas mesmo assim, o coração do homem não vai ser todo dado a Deus. Vai ficar coisas ainda. O inimigo será solto, mas Deus resgata, verá a segunda morte, né? E o lago de fogo. Eles subiremos para o eterno Deus, eternamente morar nas mansões celestiais. Graças a Deus. Aí, se foi falado também assim, Deus é mais que um amigo, irmãos, mais que um pai. Agora, irmãos, comunidade literal assim com Israel, tá cheio de sinal lá em Israel, você sabe disso? Não só nas sinagogas e nas igrejas, é cheio de sinal. Tem essas guerras aí com aquelas etnias que circundam, rodeiam, sabe? Deus de Israel, Deus não está cansado de mandar sinal, mãos nos céus, operações, visões, né? Não tem na Domo da Rocha, cansado das pessoas assim. Anjos, bem descendo, meu filho, Deus não deixa de ser Deus de ninguém, não. Deus não deixa de ser pai de ninguém, não. Deixa não, glórias a Deus. Quer brincar com Deus? Né? Muito bonito Deus. Então, às vezes, né? Deus não nos fez, então estamos com Deus, através do sangue de Jesus, né? Mas só, irmãos, que ali é um projeto da lei, né? Da lei, por isso que eles amam a Senhora mesmo, a tua poder. E nós somos um projeto da graça, graça pela fé, pelo sangue de Jesus. Nós somos um projeto da graça, somos, né? Um projeto da graça, da fé, e ele não é da lei. Alcançaremos a salvação pelas obras. Não pela fé, e não é dom de vós, é dom de Deus. Então aquilo ali fica aqui mesmo, por isso que eles de volta, Sulamita, que eles reconhecem Jesus, e nós seguiremos com o Senhor Jesus para toda a eternidade. E com Deus, com o Espírito de Deus, que é o vinho aromático. Batismo com o Espírito Santo. Testemunho da igreja. O vinho produz alegria no Espírito, como foi dito. Lá é para pregar mesmo, graças a Deus. O coração fala, a boca fala que o coração está cheio. Graças a Deus. Então, essa palavra que temos para vocês hoje, isso é revelação de Deus para o homem. Deus, em sua plenitude, está sentado no trono da glória e rege o mundo e todas as coisas. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Encerrar. Então,
o Senhor, as revelações, Apocalipse dizem isso, que é Jesus revelado para o homem. Que Jesus é aquele que morreu na cruz pelo mais vil pecador. O pecado ser negro, carne se tornaram brancos como a lã. Jesus, quando apaga, glória a Deus, os pecados no esquecimento e faz da gente vencedores. Graças a Deus, nós vencedores. Então, muito lindo o reino milenial, né, irmãos? Muito lindo, né? Os governadores, ministros, faremos projetos, irmão. Que dons, meu Deus, isso é lindo demais. Né? A igreja, ela está recebendo pão, vinho, leite, mel, adornos, joias. Como isso? É a noiva e a esposa do Cordeiro. Esposa do Cordeiro. Haverá o arrebatamento, deixa ser noiva. Ela levou para as nações, a esposa do Cordeiro. Adentraremos, somos nós, a igreja, vós sois o corpo de Cristo. Né? Somos portais eternos, graças a Deus da glória. Então, estaremos atentos à voz de Deus, né? Que vai reger nossos passos, Senhor absoluto, no céu e na terra, graças a Deus. Então, os apóstolos falam, temos com Deus, estamos com Deus. Né? O sangue de Cristo nos lava, nos perdoa de todo o pecado. Mostra crer e ter direito cada vez mais entrar e ouvir a palavra de Deus. Graças a Deus, irmãos. Quem é isso? Jesus, é verdade. Jesus que nos uniu com Deus. Hoje não temos lepra, somos loucos, somos cegos. Falar disso. Tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Esses são os deuses, né? Nós temos um Deus maravilhoso, tá? Nós temos lepra, nós temos a sensibilidade de Deus para estar cada vez mais remido e adorando de uma vez por todas o Deus que nos fez, que glorificou o seu nome, que é o Senhor eterno e que nos salvou totalmente através do sangue de Jesus para perto dele. Graças a Deus, né? Adoremos o seu nome. Louvai a Deus e dai glória. Né? Pronto, irmãos, aqui encerraremos. Então, Jesus, ele nos amou, né? Aquela palavra da samaritana que pediu água a Jesus. Era poço. Jesus tem água eterna. Poço, se eu começar a tirar, seca, né? E meu Deus sofrer com a chuva. Jesus é fonte de água viva. Ela não se esgota, ela é uma fonte. Não, mas ela é uma fonte. Ela não se esgota. Eu não estou dizendo que ela é um poço. O homem é que se prende às coisas da terra. Deus é uma fonte sem limite. Que beber da água que ele der jamais terá sede de novo. Né? E é a palavra de Deus. Crescei na graça e no conhecimento da palavra. Jejum, oração, pregação, louvor. A salvação não depende de pastor, de igreja, de nada. Depende do Senhor. E a palavra fala, até a profecia vai se acabar. Mas o amor de Deus permanecerá. E a salvação. Lepra não temos mais. Temos o poder de Deus. As candeias brilhando mais que a luz do sol. Pois está, assegura está dentro da eternidade. Sim, somos remidos, sim, no sangue de Jesus. E Deus vai ter os seus projetos por lá conosco. Graças a Deus. Candeias acesas, nos edificamos
candeia acesa. Precisamos ter cada vez mais o óleo do Espírito. Essa candeia se acenda definitivamente e moraremos na cidade de luz. De luz. Porque ele é o sol da justiça, Apocalipse, revelações de Deus, sol como chama de fogo, perdoa, isso é justiça, perdoar pecados e levar para a glória. Então, ele é o sol da justiça, o homem pegou, ele perdoou, isso é justiça, vindo de um Deus. Reino da terra, coisas da mente humana, fica por aqui mesmo, mas subiremos para a glória mais que a velocidade da luz. Graças a Deus. Pronto, aí estaremos na glória com o Pai, com o Deus eterno. Deus te ama, lembra que os olhos de Deus, como chama de fogo, identifica o homem, qualquer estágio, qualquer coisa que ele tiver. Deus ama o homem e já remiu o homem, basta o homem aceitar que o sangue de Jesus redime de todo o pecado. Graças a Deus, irmãos. Então, essa é a revelação. Jesus é plenitude. Então, as coisas foram postas debaixo dos pés. Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Reinou e reina e vive e reina para todos sempre. Graças a Deus. Pois o reino milenial sobe e mora de vez com o Senhor Deus, né? Tenda. Graças a Deus. Irmãos, vamos encerrar essa palavra. Pois temos que vigiar, né? Nossa vida no Pai. Não temos lepra, não somos cegos, não somos mudos. Mas temos Deus que nos ama, que ofereceu tudo por nós. Inclusive, até Ele sendo Deus. Né? Porque Jesus é Deus. Né? Por amor ao homem, mas por aceitar, já está na glória, já, graças a Deus, já é de Deus. Em vez de só pensar em Deus, já está religado com as coisas de Deus, graças a Deus, pelo sangue de Jesus, graças a Deus. Então, irmãos, que encerramos essa palavra, ficamos, eu estava tentando já há muito tempo, desde o início. Eu só preciso falar isso assim para os irmãos, para a igreja. Não, rapaz, sim, com o evangelho, não, falar do reino total de Deus. Teremos serviço em tudo, faremos projetos eternos para cumprir o reino de Deus. Né? Jerusalém será a cidade capital. Iremos adorar Ele uma vez por ano. Benção, né, irmãos? Benção, graças a Deus. É a cidade capital, volta, Ele é a cura das nações. E glorioso, né? Deus é lindo. E aí estaremos com Deus todo sempre em volta, restaurado, a gente sobe. Quem não aceitou, né? Aí a gente sobe, né? E vai morar eternamente com o Pai. Passaremos pelo trono branco. Estaremos de volta com o Pai. Mesmo cada vez mais as revelações de Deus abençoando, a gente temos que fazer a nossa parte, tá certo? Graças a Deus, segue-se as bênçãos e a luz de Deus sobre a igreja, sobre o povo de Deus. Né? Graças a Deus. Para que a igreja ela tem a pele coisada, né? É de tanto chegar os raios de sol nela, né? Graças a Deus. Irmãos, vamos, né? Continuar com a palavra, encerrou aqui, a próxima pregação virá. Porque o sol, as revelações de impacto, aí a pele da igreja é morena. Imagine, né? Graças a Deus, mais revelação aí para vós. Deus abençoe. Graças a Deus. Iremos estar com o Pai na noite. Vamos, Pai do Senhor, Deus abençoe. Então, Jesus revelado na igreja, Jesus amando, Jesus sendo Deus eterno da igreja, do povo dele. O inimigo tentou lá, mas não conseguiu nada, como vocês sabem. Deus já restaurou. E esse reino está dentro do nosso espírito, da nossa alma, que foi feita por Deus. Graças a Deus. Né? Então, santificar e adorar o nome de Deus.
E assim Deus vai falar, nos alinhar dentro de nós a essa bússola que aponta para a eternidade. Somos de Deus e ninguém mais nos arrebata mais da mão dele, né? Ele disse, irei vos preparar um lugar onde estejais vós também. Né? Graças a Deus. O inimigo perdeu a batalha e nós seremos e somos campeão desde a partida do tempo que a gente aceitou Jesus. Então, sigamos para frente, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus nos abençoe, crescer na graça do conhecimento, as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre a igreja, agora e para sempre, em nome de Jesus. Obrigado, irmão, pela oportunidade. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus, né? As ovelhas ouvem a minha voz, conhecem o meu nome, as coisas de Deus, né? Deus os abençoe, irmãos. Paz do Senhor, graças a Deus, crescer na graça, no conhecimento de pregação, louvor, adoração, louvor, pregação, seminário, batismo, louvor, tudo que for de Deus, irmãos, nisso buscai e ireis bem, graças a Deus. Em nome de Jesus, Pai do seu irmão, obrigado, irmão. Estou feliz, irmão. Nem eu sabia direito, né? Eu vi isso agora há pouco, mas eu lembro algumas pregações. Irei abordar mais posteriormente. Paz do seu irmão, Deus abençoe, amém. Graças a Deus. Pai do Senhor, irmão, obrigado. Então, entenderam? Jesus, se ele é a revelação do Pai, ele é a revelação do quê? Da eternidade. Se ele é eterno, ele é a salvação. Salvou o homem. Ele é o que? Do Pai, de Deus. As coisas de Deus para o homem. Fez isso o quê? Porque ama o homem. Mas aceitar esse amor, né? É amor daqui que pequenas coisas, não, amor de Deus. Assim, Deus nos abençoe. Agora que é eterno. Cura, te sara, te regenera. Faz uma nova pessoa. Deus abençoe em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmãos. Amém.